Antes de deixarmos nossas palavras se elevarem em oração, permita-me falar ao seu coração. Em tempos como este, em que o barulho do mundo tenta abafar a voz de Deus, precisamos lembrar que nossas palavras são sementes espirituais. Elas têm o poder de construir pontes ou levantar muros, de curar feridas ou abri-las ainda mais. Sim, o que dizemos tem peso eterno, porque palavras não morrem, elas se transformam em destino. A Bíblia nos ensina que não devemos subestimar o poder da língua. Não é apenas um ensinamento bonito, é um alerta. Há vida ou morte naquilo que proclamamos. Então, por que não escolher a vida? Por que não semear esperança, mesmo diante do caos? Nossas palavras podem ser bálsamos para a alma, doces como mel, curativas como remédio divino. Que hoje seja o dia em que você decida falar vida, mesmo em meio ao desânimo. Você crê nesse poder? Escreva "Eu escolho falar vida" nos comentários. Quando tudo parecer escuro, lembre-se, sua voz ainda carrega luz. Você pode estar enfrentando cansaço, ansiedade, dor ou decepções, mas dentro de você há uma fonte e essa fonte se chama Palavra de Deus. Em vez de nos rendermos ao abatimento, somos chamados a declarar promessas. Em vez de reclamar, podemos profetizar cura. Em vez de aceitar a derrota, podemos declarar vitória. Provérbios nos lembra que palavras graciosas são como mel, doces para a alma e saúde para o corpo. Provérbios 16, versículo 24. Que tesouro temos em nossas bocas! Não são só frases jogadas ao vento, são declarações de fé que movem os céus. Mesmo quando tudo parece contrário, sua boca pode alinhar sua vida com os céus. Quando você abençoa com palavras, algo muda dentro de você e ao seu redor também. Se você quer liberar bênçãos com a sua boca, comente: "Minhas palavras têm poder." Não espere que os outros falem vida sobre você, seja o primeiro a fazer isso. Ninguém conhece suas lutas como você. Ninguém entende a profundidade das suas batalhas melhor do que aquele que te formou. Por isso, você precisa aprender a se fortalecer no Senhor, assim como Davi fez. Quando tudo parecia perdido, quando até seus próprios companheiros cogitavam apedrejá-lo, ele não se entregou ao desespero. Em vez disso, ele se levantou por dentro. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa atitude muda tudo. Fortalecer-se em Deus é declarar o que Ele diz, mesmo quando o cenário diz o contrário. É confiar em promessas eternas em meio a circunstâncias passageiras. É transformar murmúrios em louvor. É saber que mesmo cercado por inimigos, há um Deus que te rodeia com fidelidade. Você pode fazer isso. Você foi chamado para isso. Se você está escolhendo se fortalecer em Deus hoje, escreva: "Como Davi, eu me fortaleço no Senhor." Davi não apenas se fortaleceu no Senhor, ele agiu com base nessa força. Mesmo em meio à dor e à perda, ele buscou direção divina. E o que Deus fez? Restaurou tudo. Cada família, cada bem perdido, cada esperança parecia enterrada, mas foi ressuscitada. Deus honrou a fé de Davi, e ele também honrará a sua. Não importa o que o inimigo tentou roubar, Deus é especialista em restituição. Ele não apenas devolve, ele multiplica. Mas para isso, você precisa declarar. Precisa se levantar espiritualmente e dizer: "Nada me será tirado sem que Deus tenha propósito. E se Ele permitir, é porque há vitória no final." O inimigo quer silenciar sua voz. Mas hoje, você pode decidir que sua boca não será instrumento de queixas, mas de fé. Você foi chamado para declarar cura, restauração e promessas, mesmo quando tudo parece ao contrário. Declare isso agora nos comentários. Tudo será restaurado em nome de Jesus. Você precisa entender: falar bênçãos não é apenas uma escolha espiritual, é uma estratégia de sobrevivência. Vivemos dias em que tudo parece nos empurrar para o desânimo. Notícias ruins, batalhas internas, diagnósticos difíceis, pessoas negativas. Mas Deus não nos chamou para ecoar a escuridão. Ele nos chamou para declarar luz. E isso começa na forma como falamos sobre nós mesmos. Quando você diz "sou fraco", sua alma começa a ceder. Mas quando você afirma "sou forte no Senhor", os céus se alinham com a sua fé. Lembre-se, a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21.
Quem ama essa verdade, colhe os frutos. Frutos de paz, de cura, de libertação. Não espere sentir algo para declarar, declare até sentir. A palavra vem antes da transformação. O falar certo prepara o terreno para o agir de Deus. Se você crê que suas palavras abrem caminhos no sobrenatural, comente: minha voz carrega o céu. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém que foi chamado por Deus para viver acima e não abaixo. A palavra diz em Deuteronômio 28, versículo 13, que o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Isso não é apenas uma frase bonita, é identidade. É promessa, é aliança. Mas para viver isso, você precisa declarar com ousadia: eu sou a cabeça, não a cauda. Pare de se definir por derrotas, traumas ou palavras que disseram contra você. Deus te definiu antes que o mundo te rotulasse. Ele te chamou de abençoado, frutífero, multiplicador, dominador sobre a terra. Gênesis 1, versículo 28 nos lembra disso. Fomos criados para dominar, frutificar e usar os recursos desta vida para glorificar ao Pai. Ande com essa consciência. Fale com essa autoridade. Declare com essa certeza. Se você aceita sua identidade divina, comente agora: amém. Você já parou para pensar no quanto foi abençoado, mesmo sem merecer? A palavra diz em Efésios 1, versículo 3, que já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso não é algo futuro, é presente. Você já é abençoado. Já é escolhido. Já está revestido da graça que te sustenta, mesmo quando você se sente fraco. E por que isso acontece? Porque Deus é bom. Não depende da sua força, da sua inteligência ou da sua perfeição. A graça é favor e merecido. Romanos 5, versículo 8 afirma: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você foi amado no pior dia da sua vida. Você foi perdoado antes mesmo de pedir. Você foi alcançado quando nem sabia que precisava ser salvo. Isso é graça. Se você reconhece essa graça maravilhosa, escreva: obrigado, Senhor, pelo teu amor imerecido. Não olhe para onde você está agora como se esse fosse seu destino final. Deus não terminou com você. Onde seus pés pisam hoje não determina até onde Ele pode te levar amanhã. O que está difícil agora pode se tornar o seu maior testemunho depois. É por isso que você precisa continuar declarando a palavra, mesmo quando tudo parece contrário. Porque ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Não deixe que a dor, a escassez ou a espera te façam esquecer das promessas. Em vez disso, transforme sua linguagem. Medite no que Deus diz sobre você. Declare aquilo que ainda não vê como se já fosse realidade. Fé é isso. Falar antes de ver. Crer antes de sentir. Esperar mesmo quando tudo parece perdido. Você não foi chamado para andar por vista, mas por fé. E fé viva sempre se expressa pela boca. Se você escolhe viver pela fé e não pelas circunstâncias, comente: minha fé transforma meu futuro. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti com corações cheios de fé e gratidão. Obrigado por nos lembrar do poder das nossas palavras. Hoje, escolhemos declarar vida, cura, abundância e esperança. Rejeitamos as mentiras do inimigo e abraçamos a verdade da Tua palavra. Declaramos que somos filhos amados, chamados para viver em vitória, autoridade e plenitude. Senhor, que nossas palavras estejam sempre alinhadas com o Teu coração. Que elas tragam encorajamento aos cansados, direção aos perdidos e cura aos quebrantados. Mesmo em tempos difíceis, queremos lembrar que o Senhor está conosco. Não há situação definitiva diante de um Deus que transforma luto em dança, cinzas em beleza e desespero em esperança. Que nossa boca proclame continuamente as Tuas promessas até que elas se cumpram por completo em nossas vidas. Se essa oração falou com você, escreva com fé: Senhor, eu declaro vitória em nome de Jesus.